Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouco sobre os 49ers, tá? E o que aconteceu já essa semana. O Robert Saleh saiu, Harim Morris foi contratado e, cara, eu vou aqui colocar as minhas humildes opiniões sobre o Harim Morris e sobre algumas coisas que estão acontecendo com o São Francisco. O que acontece? O Robert Saleh saiu, cara, parabéns para ele. Muito obrigado por tudo, o cara ajudou muito a gente numa situação muito difícil. São Francisco com muitas lesões, principalmente no lado defensivo. É, Jogadores também no ataque, a gente perdeu jogadores como o George Kittle no ataque, mas a defesa ficou em frangalhos, tá? É claro que a gente teve muitos problemas, principalmente no jogo contra Seattle, já fiz um vídeo sobre isso. O fake, para mim continua sendo fake injury, tá? Para mim, o Sam Darnold não está lesionado, ele não deu nenhum sinal de lesão, não houve nenhum problema de mecânica de lançamento dele, tá? Porque a lesão dele no oblíquo, a lesão no abdômen. Então, quando ele faz o movimento, ele gira o tronco e teoricamente ele sentiria dor. Ah, mas o atleta joga com lesão. Veja bem, não houve nenhuma sinalização de lesão. A única sinalização da lesão dele é que ele ficou 2 dias sem treinar, quando ele ficou 2 semanas. Cara, aquilo pra mim foi um fake do Mike McDonald. McDonald. É do técnico de Seattle, tá? Esqueci o nome dele agora, mas não vou lembrar, tá? Desculpa aí, gente, que eu esqueci. Mas eu acho que pra mim foi um fake injury. Eu não vejo isso como de outra maneira, tá? Não me pareceu ali. De qualquer maneira, é um recurso que a gente não concorda, mas que, porra, cara, faz parte do processo ali o cara fingir que lesionou, né? Faz parte do esporte profissional, a gente vai ter que lidar com isso. O que aconteceu no geral? O São Francisco perdeu jogadores e depois daquilo ali não jogou bem no ataque, o ataque não funcionou e mais. O Shanahan sabia disso, tanto que ele tentou aquela chamada maluca lá, que, pelo amor de Deus, aquela chamada maluca com o Kyle Juszczyk e não vingou. E por que acontece? Ele jogou contra uma defesa muito forte, uma defesa que era o mesmo, obviamente, o mesmo estilo de defesa do Baltimore que ele nunca conseguia bater. Então, ele precisa de alguma inovação. E é por isso que quando houve, eu achava que precisava, já achava disso desde o início, que precisava dar uma remodelada ali naquele ataque, cara. Entendeu? A única falha que a defesa tem de Seattle, se é que pode se chamar de falha, mas a única fragilidade mal daquela defesa é ali naquela área dos tight ends, né? Que seria a janela de defesa por passe dos linebackers de Seattle. Essa é a única fragilidade. E você só tinha George Kittle ali. Tanto era que Kyle Juszczyk, quando fez aquela lambança, mas funcionou como um tight end ali na saída de George Kittle, no jogo principalmente no jogo contra a Filadélfia, ele atuou bem. Então poderia ser colocado ali. Só que o plano do jogo não foi esse. E além do que é uma defesa muito forte no passe. Então você teria que ir devagar naquele jogo e o Kyle não fez isso. Kyle Shanahan né, não planejou o jogo dessa maneira. Então se perdeu. Tá? Então o Harim Morris está chegando agora para coordenador defensivo e alguns técnicos compararam ele ao Steve Wilkes. Cara, eu não comparo o Steve Wilkes. Por quê? Porque o Steve Wilkes ele era um cara que ele era, digamos assim, mais, não digo antipático, mais introvertido. Então não era um cara que vinha muito ali. E o Harim Morris é o contrário, é um cara que vai, ele é dinâmico, ele é um cara que ele é motivador também. Então isso é muito bom para os jogadores. Os jogadores gostam muito desse tipo de estilo. Nesse quesito, ele lembra muito o Robert Saleh, tá? E o Demico Ryan, né? Muito de motivação. O que a gente precisa saber é se essa motivação vai dar resultado, né, gente? Esse é o problema. Qual é o problema? O problema é que o Harim Morris, que já foi campeão como coordenador defensivo, isso é muito importante, tá? Ele tem experiência em jogos importantes.
jogos de playoff e Super Bowl. Ele ganhou do Cincinnati Bengals quando o Rams foi campeão. Então isso é uma coisa muito importante, tá? Tem uma conexão muito boa com o Kyle Shanahan, que é um outro problema, mas em sua experiência. Agora, se a gente for ver, já que a gente comparou com o Steve Wilkes com o São Francisco foi a terceira defesa da liga. Ah, mas ele teve problemas nos playoffs. Não ganhou o jogo? Até onde eu saiba, o importante é ganhar jogo. Não sei, bota nos comentários se você acha que ganhar os jogos não é importante. Ele ganhou os jogos. E aí no mas não ganhou o Super Bowl. Quantos pontos o Mahomes fez naquele jogo? 16 pontos. Com o Travis Kelce, com o Mahomes e o Mahomes jogando em altíssimo nível. 16 pontos. Lembra? Foi 16-16 e Jake Moody perdeu um extra point. É isso mesmo. 16-16 e Jake Moody perdeu um extra point. Mas nós estamos falando aqui da defesa. Mas naquele jogo, naquele Super Bowl, o grande problema foi o ataque. O ataque não andou. Tinha uma defesa, que foi uma defesa uma defesa boa, e o Kyle Shanahan não conseguiu colocar o ataque. Continuo com a opinião de que precisaria ter alguém com experiência na AFC, como coordenador defensivo, para ajudar o Kyle Shanahan nesse sentido, tá? Mas o Raheem Morris não é essa pessoa, por isso que eu pensei no Jim Schwartz. Deu uma travada aqui, gente, eu peço desculpa aqui, mas depois deve voltar aqui, o som deve voltar a sincronizar, tá? Aí no próximo vídeo eu vou tentar ver o que é. Mas aí o que acontece? Então, o Raheem Morris não tem essa experiência toda com times da AFC. Por quê? Porque o último treinamento dele foi em Atlanta, na NFC. Então vamos ver como é que ele vai se portar, tá bom? E a outra coisa que eu falo sempre, que é o que eu acho, é a minha opinião, o que eu acho com a questão de defesa, tá? A questão da defesa e que é questão, negativa como coordenador defensivo, é porque ele é muito amigo do Kyle Shanahan, cara. Ele está entrando numa celeuma que eu não concordo, que é o seguinte: você vai colocar o cara que você gosta ou o cara que é bom? Você, como em qualquer profissão, eu não sei qual profissão de vocês estão aqui, qualquer profissão a gente tem que aprender que a gente vai ter que lidar com pessoas que a gente não gosta, vai ter que trabalhar com pessoas que não digo que a gente não gosta necessariamente, mas pessoas que a gente não tem afinidade, mas que são bons profissionais. E talvez até com alguém que você não goste, você vai ter que trabalhar. Se a pessoa trabalhar bem, for bom profissional, tiver bons resultados, por que não? Então eu acho que esse é o ponto principal ali do Raheem Morris. Vamos desejar, obviamente, toda a sorte para ele, boa sorte para ele. E, cara, estamos torcendo por seu sucesso, é óbvio. Mas que a gente fica com o pé atrás, a gente fica, tá bom? Um abraço a todos e vamos falar sobre as necessidades da intertemporada, né? Não só free agents, tá? Da intertemporada de São Francisco, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.